Na penumbra silenciosa que antecede a grande travessia, as almas se confrontam com a iminência do desconhecido. Não há rosto, nome ou história específica, apenas a essência da humanidade diante do inexorável. É a dança eterna entre a vida e o além, entre a luz e a escuridão. O ar era mais gelado perto da floresta. Mesmo assim, a tropa decidiu ir por lá. A ordem vinha do líder, pois os impostos estavam altos. Então, a maior parte da mercadoria deveria ir por essa rota alternativa, os extintos caminhos fundos. Para o povo antigo, um lugar amaldiçoado. Na entrada da floresta, onde as sombras filtram o sol, as escolhas se transformam em destinos. Passos adentro, as árvores começam a revelar segredos. A lenda tecida na trama do tempo entrelaça de forma definitiva os fios do humano e do sobrenatural. A sombra fica mais densa, o chão mais úmido e escorregadio, o som mais abafado. A tensão se torna visível, até os cavalos relutam em seguir. Dizem os antigos que lá reside Avoros, uma criatura ancestral de olhos famintos, nascida da cobiça do homem. Avoros, o ser das sombras, desliza através das árvores como uma ilusão encantadora. Seus olhos, tão brilhantes quanto as estrelas que espiam entre os galhos, capturam a atenção daqueles que se aventuram além dos limites da razão. Primeiro, ele deslumbra, como um sonho tentador que sussurra promessas aos ouvidos famintos. Seus olhos, embora brilhantes, refletem a ambição que reside nos corações humanos. Ele se insinua nos cantos mais escuros da alma. Avoros, a personificação interna da ganância, deixa apenas sombras onde antes haviam promessas brilhantes. Ele se alimenta não apenas dos desejos, mas das consequências. Um lembrete sombrio de que essas trilhas muitas vezes levam a destinos perversos. No jogo mortal da ambição, uma linha é traçada e cada tropeiro segura sua própria sentença. O fogo, uma testemunha silenciosa, reflete o dilema que se desenha no coração da floresta. Enquanto a tensão atinge seu ápice, uma sombra surge das profundezas da floresta. É Avoros, o guardião sombrio, emergindo da escuridão para impor seu tributo. E no momento decisivo, quando a corda bamba é balançada, Avoros apaga a fogueira. Tiros ecoam na escuridão, não como balas, mas como juízos inapeláveis. A cena se transforma em um caos de sombra e gritos. Tropeiros, agora incapazes de distinguir aliados de inimigos, atiram no escuro. No fim da noite sombria, enquanto o amanhecer tenta dispersar as sombras, a verdade permanece
tão elusiva quanto os caminhos fundos que cruzam a antiga floresta. Nunca se soube ao certo se Avoros era uma criatura real ou apenas um eco sombrio da imaginação humana. Mas na trama das trilhas, fato é que a floresta engoliu muitos tropeiros que ousaram desafiar os seus limites. Vou contar uma lenda, para mim é uma lenda, para os caboclos é uma longa história. Temos um rio denominado Rio Xaxim, de médio porte. E esse rio consta várias cachoeiras. E numa dessas, numa queda d'água, os caboclos diziam que existia. Então é muito legal poder traduzir em uma animação, por exemplo, esses causos que a gente escutou, ainda escuta, né? E quando a gente faz toda a pesquisa histórica da região oeste, a gente consegue de fato ver que tem essa margem para a gente criar. Mas mais importante que isso é a gente estar traduzindo essa rica cultura em obra de arte. Inicialmente, é preciso entender que o Brasil era muito diferente naquela época. Desde o início da ocupação portuguesa aqui na América, no território que hoje é brasileiro, as cidades e as aldeias ficavam sempre no litoral. E era muito difícil o contato de uma aldeia, de uma cidade com a outra. Quase sempre esse contato era feito apenas por via marítima. Quando a gente chega no século XVI e XVII, aos poucos, as cidades e as aldeias portuguesas começam a ser interiorizadas, ou seja, elas começam a ir mais para o interior. E nesse processo a gente tem algumas atividades que são extremamente importantes. Principalmente a atividade dos bandeirantes, que vai... Outrora eram tratados como heróis, como os bandeirantes, que vão ter a derrocada deles aqui para os indígenas das missões, mas esse asterisco de o que aconteceu até chegar lá, também nos dá essa brecha de poder fantasiar outro personagem triste e um vilão terrível, real, eram os bugreiros, profissão remunerada pelo rei da época, pelo governo da época, né, que eram os caçadores dos povos indígenas. Então, você olhar essa história e poder contar ela realmente como foi é muito importante para entender a importância de justiça social, para entender o que aconteceu aqui antes de aqui ser isso mesmo. E entre esses personagens tem o tropeiro. Criação de animais, né, a pecuária, que vai interiorizar tanto no Nordeste quanto aqui em direção ao Sul. Em grande escala, os produtores de gado e também de muares vão aproveitar os pastos naturais aqui da região sul do país para criar em grande escala esses animais. Mas aí tem a questão, como vamos deslocar esses animais aqui do sul para as regiões mineradoras, para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para Minas Gerais, para Mato Grosso, para Tocantins. E aí surgem os tropeiros. Então a gente pensou os tropeiros como personagem porque eles acabam não sendo heróis, também não tão vilões, e eles têm essa importância na construção do Oeste Santa Catarina. E a gente utilizou ele para contracenar com toda essa fantasia, com os monstros, com os guias de luz, no caso então
os tropeiros dão um título para esse conto que traz o Alvoroço, né? Esse nosso primeiro monstro criado. A gente vai ter 3 rotas principais. A primeira vinha de Sorocaba, passava por Curitiba e depois descia pelo litoral, passando por Laguna e chegando no Rio Grande do Sul. A segunda rota vinha também até Curitiba e dali passava pelos campos de lajes de curitibanos e descia para Vacaria. E a terceira rota, que é a que nos envolve, vinha também de Sorocaba até Curitiba, de lá para Guarapuava, de Guarapuava passava aqui pelo oeste de Santa Catarina, chegando no noroeste do Rio Grande do Sul. E para todos os tropeiros era um caminho muito longo, vários meses de viagem, em mulas carregando alimentos, mas também muitas reses de gado, e nesse processo eles vão tendo que parar, fazer pousos. E nos seus caminhos, nessas 3 rotas principais, então, vão surgir aos poucos ranchos, onde eles vão pernoitar. No começo, os ranchos eram nada mais, nada menos que paradas no meio do mato, onde se acendia uma fogueira, se descarregava os animais e se descansava, se alimentando de um dia para o outro. Porém, aos poucos, esses pousos vão se transformando em pequenos ranchos. Então, aos poucos, vão surgindo telhados, onde vão ficar abrigados os tropeiros, os animais, as mercadorias. E é nesses ranchos, nesses pontos de parada, que vão começar a surgir, o que vão se tornar, né, as cidades do oeste de Santa Catarina, do oeste do Paraná e do Rio Grande do Sul. E é aí que vão entrar, então, Chapecó, Xaxim, Xanxerê, que são pousos para esses tropeiros, levando as tropas de mulas e também de gado, desde o Rio Grande do Sul até Sorocaba, de onde depois eles seguiam para a região mineradora que eles iam abastecer. Então, o nosso oeste, de fato, é um faroestão. A gente vai explorar, esse é o primeiro conto, vão ter outros contos dentro desse universo fantasioso e espero que vocês gostem. Esses pousos também eram lugares onde se trocavam notícias, se contavam histórias e se inventavam muitos causos. Então, eu me chamo Arlindo Marossi, que é esse que vos fala, morador de Xaxim, Santa Catarina, oeste de Santa Catarina, e vamos contar uma história que aconteceu, mas essa é verídica e que aconteceu mesmo. Uma comunidade de São Francisco, o santo lá da capela, e era conhecido como São Francisco, e a comunidade também de São Francisco. Então havia moradores, todos que trabalhavam na colônia, agricultores. E existia muito mato na época, e erva mate, nativa, pinheiro, araucária, né? E aconteceu que deu um vendaval e entortou uma árvore meia grossa e ela não chegou a cair. Ela ficou sobre o chão, digamos lá, uma questão de 2 metros e pouco. E quem passava a noite dizia que sempre tinha uma luz que de vez em quando aparecia, e ela, quando chegava na árvore caída, ela sumia. E foi aquela conversa se espalhou, até que uma ocasião apareceu um carro com placa de São Paulo na época, e eles tinham um detectador de metal. E passaram por São Francisco, naquela região, cumprimentaram todo mundo e tal. E disseram, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma captação ali, ver se realmente existe alguma coisa na região ali de São Francisco, onde tem essa árvore. Eles pediram aonde que aparecia a luz à noite e tal. E o pessoal falou, lá onde tem uma açoita, chamavam... que é o nome da madeira que o vento tinha derrubado, que não tinha chegado ao chão, era a açoita. E daí disseram, é lá onde tem aquela árvore quase caída lá, é lá que aparece. E eles foram lá e tal, e daí no outro dia
pediram, encontraram com uma... não encontramos nada, não apareceu nada. E daí foram ver, mas eles foram lá e ficaram quase 2 noites lá. Foram lá e acharam o vazio que eles tinham tirado, tipo de uma panela. Ficou um vazio lá. E devia ter alguma coisa escondida. E ficou, digamos, uma cova arredondada, que eles tinham cavocado em cima, e ficou aí embaixo. Você vê que eles tiraram alguma coisa e sumiram do mapa. Não deram mais notícia. Se acharam, não acharam, e sumiu. E ninguém notou o número da placa e de nada. Eles disseram que era de São Paulo, né? E essa é uma história que então a região lá começou a se perguntar, mas aquele povo que veio, que fez todo aquele pedido e tal, acharam alguma coisa, não acharam? Diz, eu acho que acharam, porque só ficou a cova, né? Essa é uma história, então, da região também de São Francisco, do município de Xaxim, Santa Catarina, oeste de Santa Catarina.